Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar Desenvolvimento de Fármacos Biológicos mais rápido com Nanotemper Technologies. Meu nome é Maiara, eu sou gerente de produtos da Nova Analítica e eu vou mediar esse webinar que vai ser apresentado pelo Daniel Maturana da Nanotemper, né? Esse é o segundo webinar que a gente faz junto, né? Então eu vou fazer um breve resumo sobre a formação e a experiência do Daniel. Ele é formado em engenharia em biotecnologia molecular e ciências da computação, com foco em bioinformática, pela Universidade do Chile. Ele possui doutorado em bioquímica pela Faculdade de Ciências Químicas e Farmacêuticas da Universidade do Chile, e ele tem experiência em genômica, transcriptômica, proteômica e metabolômica de bactérias, né? Além de experiência em bioquímica, bioinformática e biologia molecular. Né? E desde 2014, o Daniel é diretor da Nanotemper Technologies aqui no Brasil e é parceiro da Nova Analítica. Né? Então, primeiramente, eu quero agradecer a disponibilidade do Daniel de estar mais uma vez fazendo um webinar com a gente. E antes da gente começar, eu só quero passar alguns recados, né? Como moderadora do webinar, eu vou transmitir as perguntas que vocês tenham, né, durante a apresentação para o Daniel, então fiquem à vontade de colocar as perguntas de vocês aí no chat, que no momento oportuno eu vou redirecionar as perguntas para ele, tá bom? Além disso, a gente vai emitir o certificado, tá, do webinar para vocês, mas é importante que vocês acompanhem o webinar até o final, tá bom? E acho que é isso. Mais uma vez agradeço a presença do Daniel, vou passar a palavra para ele e aproveitem bastante o nosso webinar. Alô? Alô? Bom dia, vocês me estão escutando? Só para confirmar. Muito obrigado. Conseguem ver a apresentação? Está dando eco. Eu acho que Mayara tem que silenciar seu microfone. Alô? Só um minutinho. Oi? Peraí. Tá. Oi? Alô? Eu acho que agora sim, então. Vamos lá. Muito obrigado, Mayara, pela apresentação. E é um prazer para mim estar aqui de novo dando um webinar. Olha, como vocês escutaram a Mayara, eu sou do Chile, então falo um portunhol muito bom. Eu vou tentar falar o melhor português possível para todos entenderem. E qualquer coisa podemos depois discutir e aí falar com mais tranquilidade. A ideia hoje é mostrar alguns exemplos de uma de nossas tecnologias chamada Prometheus, que é utilizada para o desenvolvimento de fármacos biológicos, ou simplesmente biológicos, que realmente são moléculas proteicas que são utilizadas como fármacos. Eles são muito importantes e têm muitas aplicações agora. Então, os fármacos biológicos realmente são uma das drogas ou fármacos que estão sendo mais utilizados. Eles têm, desde já faz uns 30 anos, têm sido muitos aprovados por FDA e outras agências regulatórias, e eles são muito utilizados e têm um alto grado de desenvolvimento. Agora, são moléculas complexas, são proteínas. Então, geralmente, o desenvolvimento é bastante complexo e demorado. Se vocês olham as receitas das farmacêuticas e os fármacos, 7 das 10 principais fármacos são fármacos biológicos. E eles, combinados, geram uma receita de 61 bilhões de dólares. Então, vocês podem ver a importância desses fármacos.
inclusive, ao pipeline, o número de fármacos que estão sendo testados em fases clínicas é muito alto. Tem perto de 570 anticorpos monoclonais em fases clínicas, que daqui a pouco vão ser liberados e vai aumentar muito a utilização. E uma coisa bem importante dos fármacos biológicos é que também tem uma alta taxa de aprovação. Então, geralmente, as farmacêuticas que produzem esses fármacos biológicos fazem muitos estudos para que a aceitação depois da fase 1 seja muito alta. Então, vocês veem um 17% a 25%. Agora, o desenvolvimento dos fármacos biológicos é outro ponto que é muito caro. E tem vários problemas. Principalmente, o custo para desenvolver um fármaco biológico é aproximadamente 2,6 bilhões de dólares, de acordo com um estudo feito por a TAF. É um valor muito alto. E o que estamos vendo também é que o custo do desenvolvimento está aumentando. Ano a ano aumenta perto de 8%. Então, os custos aumentam bastante. E tem ainda um outro problema, que é uma pressão dos mercados sobre os preços. Esses fármacos geralmente são caros. E tem muitos governos e também populações que estão pressionando nas empresas farmacêuticas para diminuir os preços das terapias, porque realmente o valor é muito alto. Então, se vocês veem, tem muito futuro, mas tem que trabalhar para aumentar a eficiência no desenvolvimento de biológicos. E essa é uma da ideia da Nanotemper com essa tecnologia. Agora, no desenvolvimento do biológico, vai ter que passar por uma agência regulatória, onde vai ser olhada ou revisada tanto a atividade, que seja robusta, que seja eficaz, mas também é muito importante a estabilidade estrutural, ou seja, que esse fármaco que você desenvolveu vai ficar estável e vai conseguir funcionar durante certo tempo. No início, muitas das farmacêuticas, e ainda agora, têm se enfocado muito só na melhorar a atividade, tá? E depois eles tentar fazer uma engenharia para melhorar a estabilidade. Mas isso não é sempre possível. Não sempre você consegue ter uma boa atividade e depois melhorar a estabilidade. O que realmente estão vendo as farmacêuticas é que é muito mais eficiente começar desde o início, tanto avaliando a atividade como a estabilidade e otimizando as duas coisas em conjunto, não cada uma por separado. Em relação com a estabilidade, os principais processos que você precisa otimizar são avaliar se realmente vai ser uma molécula que é possível desenvolver, então que você vai conseguir depois produzir em quantidades suficientes, etc. Fazer estudo de pré-formulação, formulação, desenvolver um sistema de produção e processamento e também avaliação da comparabilidade, basicamente que o fármaco biológico produzido em Brasil vai ser igual ao produzido na Europa ou em diferentes plantas produtoras. Então, todas essas avaliações de estabilidade estrutural são importantes. Agora, a estabilidade das moléculas, provavelmente vocês já conhecem, proteínas é uma matriz bem complexa. Você pode ter muitas coisas que vão afetar a estabilidade das proteínas e dos fármacos biológicos. Uma delas é uma auto-interação, ou seja, que sua molécula interagia com ela mesma. E isso pode formar agregação, oligômeros, etc. Tem várias tecnologias ou técnicas para medir isso. E uma coisa que é importante avaliar desde o começo. Agora, você também pode ter uma interação cruzada. Então, que sua molécula interaja com alguma outra coisa que está na formulação. E, por último, também você pode... tem que ficar de olho com a hidrofobicidade. A hidrofobicidade vai estar muito relacionada também com a capacidade de produzir concentrações altas, etc. Então, uma forma de avaliar algum desses tipos de interações, autointeração e hidrofobicidade é olhando a estabilidade coloidal, que realmente vai permitir você analisar a formação de agregados. Geralmente,
para fazer esse tipo de estudo é utilizada cromatografia de explosão molecular, ou tecnologia de scattering, ou outras tecnologias que monitoram a agregação. Um outro parâmetro importante dentro das proteínas e os fármacos biológicos é a estabilidade térmica. Você precisa conhecer qual dos domínios dentro da sua proteína está gerando, por exemplo, agregação devido à desnaturação, se essas denaturações são reversíveis ou não, etc. E também uma outra forma de medir a estabilidade é analisando a estabilidade química. Então, mediante diferentes denaturantes químicos, ver que tão estáveis são suas moléculas. Nós vamos nos enfocar principalmente na estabilidade coloidal, que seria a agregação, e estabilidade térmica, e usar isso para fazer estudos de biológicos, de fármacos biológicos. Aqui eu quero apresentar alguns comentários também que temos de nossos clientes. Aqui é o Alan Kutak, da NGM Biopharmaceuticals, que fala que o Prometheus é importante para evaluar as moléculas nos estados tempranos. Dessa forma, tomando a vantagem, a sensibilidade do equipamento, eles impedem fazer um escalamento que simplesmente não vai conseguir produzir um fármaco bom. Então, desde o começo, medir a estabilidade para ver se esse biológico é um bom candidato. E aí tem um exemplo onde o Prometheus conseguiu mostrar que um candidato gerava interações entre ele e que não ia conseguir ser produzir uma grande quantidade, inclusive se ele tinha uma atividade robusta. Então, é muito importante conhecer isso. Agora, o que você precisa de um instrumento para conseguir caracterizar a estabilidade? Para processos de biológicos, principalmente na farmacêutica ou também nas universidades. Você, primeiro que nada, precisa ter um equipamento que seja específico, que consiga distinguir a sinal de seu biológico com outras coisas que estão no tampão ou na matriz, na formulação. Você também precisa ter um limite de detecção amplo. Geralmente, no desenvolvimento de biológicos, é muito importante medir a estabilidade em concentrações baixas, mas também é muito importante em concentrações altas, onde você vai ter a sua formulação. Então, um equipamento que tenha um limite de detecção amplo é muito importante, uma faixa de medição. Também é muito importante conseguir um equipamento que tenha sensibilidade, então, que consiga identificar diferentes domínios dentro da mesma molécula, aunque tenha diferenças sutis, que seja muito preciso, então que permita dar a conhecer relatar os valores da estabilidade que são verdadeiros, que seja muito reproduzível, então que você, sem importar o dia que me deu no equipamento, na amostra dentro do equipamento, na posição, etc., sempre dê o mesmo valor, ter confiança do resultado que você está tendo. E por último também, que tenha uma resolução boa, conseguir determinar diferentes desdobramentos dentro da mesma molécula, ou diferentes domínios, ou em outro tipo de molécula. Então, o primeiro estudo, o caso que eu gostaria de apresentar, é como a especificidade, a sensibilidade, precisão, reprodutibilidade, limite de detecção e resolução fazem uma diferença na caracterização biológica na Amgen. Esse aqui é um artigo que vocês podem descargar da Analytical Biochemistry, publicado nesse ano, onde os pesquisadores da Amgen fazem um estudo de comparabilidade e a utilização do equipo Prometheus, como a tecnologia de nano-DCF, para fazer estudos de comparabilidade. Esses estudos são muito importantes e estão regulamentados por órgãos reguladores, e a ideia deles é conseguir validar que alterações nos processos de fabricação, o local de fabricação, não vão afetar o fármaco, o biológico, a proteína em si, tá? Então, o primeiro que eles fizeram foi medir a especificidade, realmente se o equipamento é capaz de dar uma sinal para a minha molécula e não ver-se afetada por o que tem restante na solução. Para isso, eles deram um exemplo de um BiTE, que é um anticorpo biespecífico que vai se unir a células T, é um
tipo de fármaco biológico bastante novedoso. E eles mediram, então, a estabilidade do BITE e da formulação. Se vocês veem aqui, eu estou graficando a derivada da medição que faz o equipamento. E o pico demonstra que ele consegue medir o desdobramento da molécula BITE. E quando eles colocam uma formulação sozinha, vocês não têm señal nenhuma, o que indica que o equipamento é específico para as moléculas proteicas, biológicas, nesse caso o BITE. Depois é importante medir a accuracy, a precisão, ou realmente como é o valor dos dados medidos por a tecnologia de nano-DCF em relação com outras tecnologias, como a DCC, a calorimetria, que é geralmente utilizada. E vocês veem que nos dois casos, nas duas tecnologias, conseguem determinar dois processos de desdobramento, duas TMs, melting temperature, com valores bem similares. Então, realmente, o Prometheus cumpre os padrões tradicionais. Ele é específico e permite medir as TMs reais. Agora, nesse gráfico é bastante mais interessante, porque aqui eles vão ver a repetibilidade, a reproducibilidade das medições. O que eles fizeram foi tomar uma série dos biológicos que eles estão estudando, desenvolvendo. Então, tem anticorpos monoclonais, diferentes lotes, etc. E eles mediram cada uma dessas mostras 7 vezes. E o que eles graficam é a reprodutibilidade. Então, qual é a variação ou desviação estándar nessas 7 medições? Você pode ver que para todos os tipos das moléculas que eles mediram, a desviação foi muito baixa, foi menor a 0,2 graus Celsius, o que mostra que a precisão e a reprodutibilidade é muito alta. Tá? Agora, mais interessante é comparar, para cada um dessas moléculas que eles fizeram, eles também mediram diferentes concentrações. Tá? Então, aqui você pode ver que a reprodutibilidade no equipamento de Prometheus, a nano-DCF, não depende da concentração. Então, inclusive, se você tem concentrações, por exemplo, em décimas de microgramas, você vai ter uma reprodutibilidade muito boa. E se você tiver uma concentração muito alta, perto de 100 miligramas, então uma faixa mais ou menos de 1.000 ou 10.000 vezes de variação de concentração, a reprodutibilidade não se vê afetada, o que mostra que esse equipamento realmente é muito preciso e reprodutível. E, por último, também eles pegaram diferentes domínios de anticorpos monoclonais ou moléculas BITE ou outras moléculas biológicas, e eles mediram, então, por separado, como era a reprodutibilidade em cada um desses casos. Então, você pode ver que permite determinar diferentes domínios dentro do anticorpo, CH2, CH3, o Fab, e tudo eles continuando com o mesmo valor de reprodutibilidade, o que mostra que o Prometheus realmente supera os padrões tradicionais. Nenhuma outra tecnologia é capaz de ter esses valores e essa reproducibilidade. E aí foi que eles, e nós também começamos a utilizar o Prometheus, a mencionar ele como um novo padrão para a caracterização de estabilidade biológica, porque realmente ele corresponde ou supera as técnicas tradicionais, como calorimetria e outras, na especificidade, sensibilidade, resolução, precisão, reprodutibilidade e também o limite de detecção. E também a forma que ele está feito permite fazer medições em menos tempo, utilizando menos amostra, medindo mais moléculas simultaneamente, com uma faixa de concentrações muito ampla, e também o equipamento em si é automatizável, o que pode permitir para as farmacêuticas ter uma pipeline rápido para evaluar todos os biológicos e os desenvolvimentos. Agora, continuando com a área de reprodutibilidade, nós fizemos um estudo, a Nanotempo, que vocês podem descarregar no nosso site, sobre a reproducibilidade. Nesse caso, o que fizemos foi tomar uma amostra, colocar ela em 48 capilares e colocar num equipamento. Então, medimos a mesma amostra, amostras idênticas, 48 amostras idênticas, no mesmo equipamento. Aqui, você pode ver o resultado. É difícil de ver, mas acredite, aqui tem 48 curvas.
devido à reprodutibilidade e à precisão do equipamento, você consegue ver só uma grossa. Se você vê a determinação da TM, da temperatura de melting, e compara a desviação estándar, você pode ver que a variação dentro do mesmo equipamento, ou variação dentro de posições do mesmo equipamento, é muito baixa, é 0,1 grau Celsius, o que mostra a eficácia e a boa forma de estar construído esse equipamento. Agora, esse equipamento mede a fluorescência. Se você compara e vê a desviação estándar das medições da fluorescência, nessas 48 amostras, você vê que tem 8 milésimas. Então, realmente, a reprodutibilidade da medição é muito alta. Agora, isso foi comparando 48 amostras no mesmo equipamento. E, geralmente, as farmacêuticas, o que precisam fazer é comparar as amostras em diferentes sítios de produção. Então, o que fizemos foi fazer o mesmo estudo, 48 amostras idênticas, mas agora em 10 instrumentos diferentes, para mostrar que cada equipamento vai dar um valor muito parecido, que é confiável. Se você compara as TMs de novo, tem perto de 0,33 graus de derivação estándar, comparando os 10 instrumentos entre eles. E a medição da fluorescência também é muito reproduzível, tem 2 centésimas de variação. Então, realmente, a precisão e reprodutibilidade do equipamento é muito alta e permite ser utilizado em condições para regulamentação e estudos clínicos e preclínicos. Aqui tem outro comentário de um cliente da BioMarin Farmacêutica, onde ele fala que eles colocam amostras difíceis, complicadas para o equipamento, para fazer formulações, mas ele ainda consegue dar estudos reproduzíveis e de muito alta qualidade, o que permite para eles desenvolver e gerar novas moléculas, drogas, de forma mais rápida. Então, é bem interessante esses comentários. Agora, eu conversei ou mostrei para vocês como o equipamento utiliza a estabilidade térmica. Agora, também é Daniel, possível... está me ouvindo? Sim, Mayara? Tem uma pergunta aqui da Viviane, antes de você passar para o próximo exemplo. Ela está perguntando se no gráfico de especificidade o software do equipamento já deriva a curva ou precisamos de outros softwares para o cálculo. Desculpa. Imagino que é esse aqui. Então, o equipamento em si já deriva a TM. Tá? Ele faz a medição da TM para cada uma das curvas. Esse é o equipamento de controle. Tem outro equipamento, esse é o software de controle. Tem outro software, que é o software de análise, onde você pode colocar muitas medições feitas em diferentes dias, ou no mesmo dia, diferentes posições, e o software vai calcular todos esses valores, a TM, a desviação estándar, etc. Acho que essa era a pergunta. Viviane? Muito bem. Então, como eu estava falando, aí eu apresentei principalmente estudos de estabilidade térmica, onde você aumenta a temperatura e vai vendo o desdobramento das moléculas. Agora, o equipamento também permite fazer desdobramento ou desnaturação química, que permite medir, então, qual é a estabilidade da sua molécula frente a desnaturantes ou agentes cautrópicos, como ureia e cloreto de guanidínio, na sua proteína. Um valor bem interessante que algumas farmacêuticas utilizam, que principalmente a Boehringer Ingelheim, é o delta-G. O que eles fazem é avaliar o delta-G da denaturação química da sua proteína a diferentes concentrações. Se sua proteína não interage, não forma agregação, o delta-G deveria ser independente das concentrações. E desse jeito eles conseguem ver agregação e coisas assim. E também tudo isso permite fazer optimização, então, de tampões para antígeno, anticorpo, etc. Então, o segundo caso que eu gostaria de mostrar é como a Janssen tem utilizado o equipamento Prometheus. E esse é, de novo, um artigo publicado nesse ano na Scientific Report. Qualquer dessas referências você pode me pedir e eu encaminho para vocês.
E o que eles fizeram foi utilizar dados que eles têm eles têm um animal transgênico que gera um anticorpo, e esse anticorpo sofre mutações somáticas gerais. Então, o que eles fizeram foi ver e tentar usar essas mutações que acontecem no anticorpo para otimizar seu anticorpo e assim aumentar também e fazer ensaios de armazenamento e de degradação acelerados. Eu não sou experto nas mutações e eu vou tentar explicar do melhor jeito, mas a ideia é essa aqui. Aqui você tem uma estrutura do anticorpo, tá? Da proteína, tem uma cadeia leve e a pesada. E eles veem que tem algumas posições que sofrem mutações, várias mutações, principalmente essa arginina 14, a histidina 81, prolina 20 na cadeia pesada, e na cadeia liviana, ou leve, desculpa, principalmente a alanina 1. Nesses gráficos aqui, eles apresentam a frequência relativa de mutações. Então, na posição, por exemplo, 14, geralmente a arginina é mutada para uma prolina em 95% dos casos. E aí eles fizeram, olha, essas mutações que acontecem naturalmente podem ser feitas para otimizar a molécula. Então, o que eles fizeram foi tomar a molécula inicial, que é a PCA75, e fazer as mutações em cada uma das posições por diferentes aminoácidos, para ver como eles vão mudando tanto valores preditivos sobre a qualidade da molécula, como também a estabilidade, tanto térmica, agregação, e também a atividade biológica, a afinidade e interação. E aqui foi bem interessante que todas essas mutações que eles fizeram aumentam a estabilidade em relação à sequência inicial, ou à molécula inicial, e predizem uma estabilidade muito melhor. Então, eles selecionaram o candidato PCA62, que é o que tem maiores perspectivas, tem uma estabilidade muito alta, agregação também a temperaturas altas e uma afinidade muito boa. E eles fizeram, então, uma caracterização mais detalhada, ou mais profunda. O primeiro que eles fizeram foi fazer estudo de denaturação química. Então, eles fizeram uma diluição de cloreto de guanidínio e colocaram tanto a molécula, o candidato inicial, como o candidato otimizado, e eles conseguiram ver que o otimizado tinha uma estabilidade maior frente a esse agente químico. E depois, o que fizeram foi, mediante alguma enzima, cortar a molécula e utilizar o domínio Fab, que é o que reconhece o antígeno. E compararam os domínios Fab, tanto do candidato inicial como do otimizado, e eles conseguiram ver que o otimizado tem um aumento muito alto na estabilidade. Depois, o que eles fizeram foi fazer estudos de estabilidade, de armazenamento e estabilidade acelerada, ou degradação acelerada, realmente. Então, o que eles fizeram foi tomar o candidato otimizado, o candidato original, incubar ele a 2 temperaturas, que pode ser 4 graus Celsius ou 40 graus Celsius, em um tempo de 4 semanas. E eles foram determinando a porcentagem da agregação mediante cromatografia de exclusão molecular, e eles conseguiram ver que o otimizado, tanto a 4 graus como a 40 graus, tinha uma formação de agregação muito menor. Então, realmente, essas mutações que aconteciam, que eles conseguiram ver as otimizações na estabilidade térmica e química, condiciam também com a estabilidade de armazenamento e de estabilidade acelerada, ou de estresse acelerado. Então, realmente, esse candidato encontrado de forma natural é bem melhor que o original. E assim, Janssen está utilizando. Agora, um dos problemas que eles tiveram foi na medição de estabilidade química. Geralmente, o que você tem que fazer para medir a estabilidade química é tomar sua molécula, misturar com uma certa concentração do agente denaturante, o cloreto de guanidínio, incubar 12 a 16 horas e depois fazer a medição. Então, se você faz isso no Prometheus,
tem que ir colocando capilar por capilar, não é uma coisa que pode ser feita high throughput, ou várias amostras simultaneamente. E um pouco essa ideia que o equipamento em si também é automatizável. Então, esse é o equipamento básico, que você faz tudo com uma forma manual. Tendo esse equipamento, você depois pode agregar um braço robótico, que vai se encarregar de tomar os capilares, preencher eles com uma amostra, colocar no equipamento, medir, tirar e colocar o seguinte. Dessa forma, as farmacêuticas utilizam um screening automatizado. Não é necessário ter, você não perde nenhuma vantagem, principalmente são opções. E agora eu quero mostrar um terceiro exemplo bem interessante que é feito por a Merck. Também foi um artigo publicado nesse ano no Anticorpos, na revista Monoclonal Antibodies. E como eles utilizam os resultados de Prometheus e da estabilidade para conseguir fazer triagem inicial, uma predição. Então, realmente, a ideia deles é utilizar tanto Prometheus como outras tecnologias que permitam eles achar candidatos de forma temprana, bem nos estágios iniciais, para não perder tempo e não ter o risco de gerar moléculas que depois não sejam possíveis de produzir. Para isso, bom, eles têm uma infraestrutura incrível, onde tem um monte de tecnologias high throughput, onde eles têm todos os seus candidatos sendo medidos ali para ter dados. Todos esses dados são colocados num sistema de armazenamento e de base de dados, onde eles conseguem ir comparando e fazendo comparações. A ideia deles é conseguir ter um sistema que, mediante a análise dos dados e correlações, permita determinar quais são as mutações dentro do anticorpo ou de algum biológico que vão permitir ser ele mais estável, desenhar essa molécula para depois desenvolvê-la e produzi-la. Então, desse jeito, tem uma segurança que o êxito vai ser mais fácil. Bom, dentro das tecnologias que eles utilizam para caracterizar os biológicos, está o Prometheus e o NanoDCF. Então, o que eles fizeram no começo foi tomar uma série de moléculas, não lembro agora quantas que eram, mas eram muitas delas, e medir por todas essas tecnologias. Tá? Então, tem cromatografia, tem estabilidade térmica, tem agregação, tem scattering, um monte de técnicas. E eles fizeram uma matriz de correlação, utilizando o coeficiente de correlação do Spearman. E aqui você pode ver em vermelho as medições que têm uma alta correlação, e em azul as medições que têm uma alta correlação negativa. Tá? Então, a ideia é que uma alta correlação, já seja positiva ou negativa, vai permitir você diminuir o número de medições que precisa. Se você vai mais perto e olha essa tabela mais detalhada, você pode ver que o NanoDCF tem uma muito boa correlação, são das correlações maiores com pontos elétricos, com cromatografia e outros valores que permitem, então, diminuir o número de tecnologias a utilizar, utilizando só uma tecnologia, que seria o NanoDCF. Quando eles fizeram um estudo de clusterização, de cluster, das moléculas que eles tinham, eles conseguiram achar 3 clusters, e esses clusters estavam principalmente diferenciados por algumas medições. Dentro delas tinha a cromatografia de exclusão molecular, a temperatura inicial de desnovelamento medida por NanoDCF, uma medição de interação intermolecular, também cromatografia a pH baixo e ponto isoelétrico. Então, se vocês veem, o NanoDCF e a estabilidade térmica é útil para conseguir diferenciar as qualidades das amostras a partir de muitas tecnologias. E isso é o que o Merck utiliza para continuar como os candidatos que eles querem desenvolver. Agora, eu falei muito da precisão, de reprodutibilidade, etc., mas não falei como funciona o equipamento. E agora, nessas poucas slides, eu quero mostrar. Então, o equipamento Prometheus, que utiliza a tecnologia NanoDCF, utiliza
medições de mudança na fluorescência intrínseca das moléculas, quando elas são colocadas frente a um denaturante, já seja térmico ou químico. A ideia é que, como mostra na figura, você vai ter uma molécula com estrutura, vai colocar essa denaturação ou desdobramento e vai perdendo a estrutura. Todas as proteínas ou todas as moléculas biológicas, proteínas, podem ter o aminoácido de triptofano e tirosina. Esses dois aminoácidos, o resíduo, são fluorescentes. E tem uma grande vantagem, que a fluorescência deles depende muito do ambiente químico. Então, quando você tem uma estrutura de uma proteína, a fluorescência do triptófano e tirosina é X, e geralmente tem o máximo a 330, mas quando a proteína está desenovelada, os triptofanos em contato com o solvente, essa fluorescência muda. E o que nós vamos fazer é medir as mudanças dessa fluorescência versus a condição de temperatura ou agente denaturante para conseguir ver a estabilidade. Simultaneamente, o equipo tem uma outra fonte de luz perto do UV, perto dos 400, por aí, que essa fonte, esse corrimento de onda não é absorvido por as proteínas, geralmente. Então, a ideia é que quando você joga essa luz para uma amostra com proteína, você não vai ter perda da luz. E o equipamento tem um sistema de reflexão na base, então você vai jogar a luz e vai voltar ao detector. Se sua molécula, sua proteína está em solução, você vai ver que a luz que voltou é a mesma que você jogou. Agora, quando começa a ter agregação das suas moléculas e formação de agregados, você vai ter espalhamento. Então, quando você joga a luz, vai ter espalhamento e a luz que vai voltar vai ser menor. E isso permite ao equipamento, então, medir a agregação e ver as temperaturas na qual a sua molécula começa a agregar. Devido, ou graças a medições simultâneas, tanto de estabilidade conformacional, que seria a fluorescência, como coloidal, que seria a agregação, permite você fazer uma caracterização clara da sua molécula, sua proteína, seu biológico, e assim conseguir ver como ele se está comportando. Então, geralmente, quando você começa a aumentar a temperatura, o agente químico em alguma proteína, você vai ter equilíbrios. A molécula nativa vai ser passada a molécula parcialmente desdobrada até completamente desdobrada. Se sua molécula é reversível, você vai ter você vai ter um equilíbrio aqui. Então, se diminui a temperatura, vai voltar a ter nativa. Agora, o problema é se acontece a agregação, já seja na estrutura parcialmente desdobrada ou completamente desdobrada, já que isso vai fazer que suas moléculas saiam da solução. Então, você vai desplaçando o equilíbrio nesse sentido e a estabilidade a largo prazo de sua molécula vai diminuir. Então, muitos estudos tentam diminuir a agregação e conhecer quais eventos de desdobramento levam à agregação. E tudo isso é possível ser feito com o equipamento Prometheus. Agora, como funciona em si o equipamento? No equipamento, você vai ter um elemento térmico, que seria essa base aqui, que está aqui embaixo, que permite ir a temperaturas desde 15 até 95 graus, ou em alguns casos também até 110 graus Celsius, tá? Esse elemento térmico vai aumentando a temperatura, e ele pode aumentar a temperatura a diferentes velocidades. Então, ele pode ir aumentando de 0,1 graus Celsius por minuto até 7 graus Celsius por minuto. Aí você pode ir a regular a velocidade. Simultaneamente, mientras você vai aumentando a temperatura desse elemento térmico, a sua amostra, que se encontra nesses capilares colocados em contato com o elemento térmico, que são preenchidos com 10 microlitros de amostra, eles vão sofrendo aumento da temperatura e o desdobramento das moléculas. E você tem um elemento óptico que tem um LED de excitação na faixa UV, que vai excitar essas moléculas, e detecta a fluorescência simultaneamente a 330 e 350. E tudo isso é feito no voo. Então, o elemento óptico nunca fica parado. Ele está medindo os capilares cada 3 segundos. Então, cada 3 segundos você vai ver qual é a fluorescência e a agregação de sua molécula.
e isso permite ter uma quantidade de pontos que aumenta a resolução e a precisão do equipamento. E, por último, eu queria mostrar alguns exemplos um pouquinho mais rápidos, que mostram distintas outras aplicações que podem ser feitas como equipamento Prometheus, tanto na tecnologia de hibridomas, como também glicosilações ou modificações pós-traducionais de moléculas biológicas. Uma coisa muito importante quando você vai desenvolver anticorpos é também ver ou tentar obter medidas de estabilidade em estadios muito tempranos. E aqui tem um exemplo da medição de estabilidade térmica e também na agregação em meio de cultura. Então, aqui você tem um hibridoma gerando anticorpos e consegue, com o equipamento Prometheus, ver o desnovelamento e, inclusive, ver a agregação. Claramente, o limite de sensibilidade diminui e, nesse caso, é possível ver ou medir esses valores de agregação e desdobramento, em concentrações sobre 1 miligrama por ml, mas sem purificar nem nada, é simplesmente medir no meio de cultura. Agora, muitos grupos também estudam os anticorpos por separado, cada um dos domínios, como eu já mostrei. E aqui, geralmente para fazer isso, você tem algumas enzimas, nesse caso uma enzima feita por Genovis, que é chamada Fab láctica, que ele permite cortar o anticorpo e liberar o Fab. Agora, geralmente, cada anticorpo tem que ser exposto a uma diferente concentração de enzima por diferente tempo para conseguir cortar tudo. E esses estudos são feitos por gel. Então, o gel, geralmente, você demora 2 horas para saber quanto tempo tem que incubar e com quanta concentração de enzima. E o que eles fizeram foi, com o equipamento Prometheus, utilizando medições de fluorescência inicial, medir, na mesma medição, diferentes concentrações da enzima e a diferentes tempos de incubação, e você já pode ver qual ou otimizar as condições para conseguir essa atividade enzimática rápido. Uma outra coisa que muitas pessoas fazem é entender quais são os efeitos que têm modificações pós-traducionais nos anticorpos ou nas proteínas em geral. Aqui temos um biológico, etanercept, e ele sofre várias glicosilações, tanto O-glicosilações como N-glicosilações. E o que a Genovis, eles vendem as enzimas para tirar as glicosilações, e um pouco eles queriam mostrar a vantagem de conseguir tirar as glicosilações e ver o efeito que elas têm na estabilidade dos biológicos. E para isso utilizaram novamente o Prometheus. Então aqui você tem o etanercept em lilás, o etanercept que tem glicosilações. Então é a molécula, por assim falar, nativa. E você pode ver que vem dois desdobramentos, 2 eventos, aqui perto do 70 graus e um outro aqui perto do 80 graus. Aqui você vê a estabilidade térmica, então o desdobramento, e aqui a agregação, tudo por o Prometheus. O que eles fizeram então foi tratar o etanercept agora como enzima que tira os glicanos, os N-glicanos, e medir novamente a estabilidade. Você pode ver que quando tira o N-glicanos, tem uma diminuição na estabilidade térmica, mas ainda não tem uma agregação. Quando depois eles tiraram somente os O-glicanos, eles viram que tem uma pequena estabilização, mas também sofre uma agregação a temperaturas perto de 80 graus. E o mais interessante é que quando eles tiraram tanto N como O-glicanos, eles puderam ver que há uma desestabilização alta na estrutura e também há uma agregação a temperaturas baixas, a 60 graus. Então, realmente, essas glicosilações são muito importantes para manter essa molécula em solução sem agregação. Bom, esse é o equipamento Prometheus, onde eu mostrei todos esses exemplos na apresentação. E um pouco a Nanotemper também desenvolve outras tecnologias sempre focadas na caracterização de proteínas ou macromoléculas. Então, tem o Tycho, que é principalmente um equipamento que também mede a estabilidade, mas de uma forma mais fácil e rápida, para fazer uma solução cotidiana na verificação de qualidade das proteínas.
temos um equipamento Monolith, que permite determinar a interação entre moléculas, a constante de dissociação, etc. E temos o equipamento Dianthus, que também mede interações, mas num sistema high throughput, que consegue medir até 30 interações, 30 cadeias em meia hora. Bom, com essa apresentação, eu espero ter convencido vocês que o equipamento Prometheus é um novo padrão para a descoberta e o desenvolvimento de biológicos. E qualquer pergunta que tiver, podemos discutir agora. Muito obrigado por sua atenção e qualquer dúvida pode nos contactar. Mayara, alguma outra dúvida? Olá, Daniel. Muito obrigada pela apresentação. Muito interessante ver todos esses benefícios, né, e as vantagens do sistema Prometheus. Eu acho que foi bem proveitoso para todo mundo. A gente tem uma pergunta aqui da Nathalie. Ela está perguntando se outras moléculas biológicas podem ser estudadas com equipamento, assim como metabólitos secundários. Obrigado, Nathalie, por a pergunta. Bom, o Prometheus está feito para medir a estabilidade de proteínas. Ele utiliza, então, a fluorescência do triptófano e tirosina. Então, realmente, outros metabolitos não é possível medir, a não ser que tiverem similares agentes fluorescentes, como triptófano ou tirosina. Eu acho que tem uma outra pergunta de Luiz Miguel, se é possível estudar a formação de complexos de proteínas diferentes usando esse equipamento. Olha, com esse equipamento você pode ver formação de complexos. Dependendo de como você faz o experimento, você pode chegar a ver que realmente são duas moléculas que interagem entre elas. O que você vai ver realmente é quando tem duas moléculas que interagem, você vai ter uma mudança na estabilização da sua proteína. Se você mede uma proteína sozinha, caracteriza ela, tem um perfil, mede uma outra proteína sozinha, caracteriza o perfil, depois mistura as duas, você pode chegar a ver a interação facilmente. Esse equipamento também é muito utilizado para fazer thermal T assay. Então, ver realmente se tem moléculas pequenas que interagem com proteína, para fazer descoberta de fármacos normais também, que se basa no mesmo. Você tem sua proteína, caracteriza seu perfil, coloca uma molécula pequena. Se essa molécula pequena interage com sua proteína, a estabilidade vai mudar. E dessa forma, você pode ver rapidamente, 1 hora, 48 moléculas, ver qual delas interage. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta, Luiz Miguel. Tem uma outra pergunta aqui de Guilherme. Formulações com polímeros afetam a detecção? Não, realmente não afetam a detecção em presença de proteína. É bem bom. Se tiver algum polímero que tivesse fluorescência e que a fluorescência dele mudar dependendo da temperatura, etc., poderia afetar, mas o que nós temos visto que não tem problema. Temos medido imobilização de proteínas em diferentes polímeros para estudos de biocatálise ou para sistema de diagnóstico de anticorpos a polímeros ou a nanopartículas, e não tem problema nenhum. Então, é possível fazer, inclusive, tem alguns artigos onde medem a estabilidade de vírus-like particles, sistemas com lipossomas, etc., como o Prometheus. Se quiser mais informação, eu acho que podemos agendar uma reunião e conversar mais disso. Eu vou compartilhar as referências. Se você entrar no site da Nanotemper, bom, pode entrar no site ou pode me encaminhar um e-mail a mim ou a Mayara e com certeza podemos encaminhar as referências dos exemplos. Outra pergunta, Ana Gisele. Se existe algum laboratório acadêmico com esse equipamento instalado? Ainda não. Tem pessoas bem interessadas, mas ainda não tem.
o equipamento mais perto do Brasil desse equipamento seria no Instituto Pasteur do Uruguai, de Montevideo. Eles têm lá o equipamento para fazer medições. Uma outra pergunta de Ana Carolina: qual é o custo de manutenção destes equipamentos? Bom, um pouco a ideia da Nanotemper é gerar equipamentos que não têm manutenção. Então, realmente, nossos equipamentos, nenhum deles precisa de manutenção. Então, o custo é zero. Uma outra pergunta da Ana Gisele é se pode usar sondas fluorescentes para marcar proteínas sem fluorescência intrínseca. O equipamento em si não permite ou não vai medir a fluorescência de outro corrimento de onda. Agora, ter uma proteína que não tem triptofano e que não tem tirosina é muito difícil. Realmente, eu ainda não... eu acho, nesse tempo que tem um equipamento que já são perto de 8 anos, eu vi um caso. Mas o resto sempre tem ou uma tirosina, no mínimo, ou um triptofano. E já com isso é possível medir. Mayara, eu acho que não tem mais perguntas no momento. Perfeito, Daniel. Você poderia colocar o seu e-mail aqui no chat para o pessoal poder mandar perguntas, se tiver, né, perguntas depois, poder entrar em contato com você. Eu também vou colocar o meu, tá? E aí acredito que a gente pode encerrar. Eu só vou colocar uma enquete aqui para vocês, gente. Peço que vocês respondam as perguntas que vão aparecer para vocês. Todos estão conseguindo visualizar? Qualquer pessoa que... desculpa, eu queria dar um último comentário em relação a que eu sei que os momentos é difícil agora, todos em casa, mas nós continuamos trabalhando. Se vocês quiserem ter mais ideias do equipamento, ver como ele funciona, talvez ter uma demonstração, nós podemos fazer tudo virtual, tá? Temos laboratório, você pode encaminhar mostras, nós mostramos por uma videoconferência como ele mede, etc. Então, a ideia é se acostumar nas condições atuais de trabalho e tentar todos continuar e procurar soluções. E, por último, desculpa meu portunhol. Muito obrigada, viu, Daniel? Imagina, acho que todo mundo conseguiu entender perfeitamente, né? E foi como o Daniel falou, estamos à disposição, né? Apesar desse momento difícil, continuamos à disposição para atender vocês, né, da melhor forma possível. Tá? Então, a gente vai encerrar por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Daniel. Vou só aguardar mais um pouquinho as pessoas que estão respondendo à enquete, tá? E obrigada pela participação de todos.